Olá, pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje a nossa conversa é com o colaborador do Laboratório de Apoio Tecnológico LATE, Rodrigo Duarte Pettioneri. Rodrigo, como surgiu o seu interesse pela engenharia? O meu interesse por engenharia surgiu basicamente com ficção científica. Quando era criança, adolescente, assim, eu gostava muito de livro de ficção científica e filme. Então, sempre eu via aquelas máquinas, tipo Exterminador do Futuro, e entre outras coisas assim, e achava legal. E sempre gostei de matemática e ciências na escola. Então, quando chegou a época do vestibular, assim, e aquela fase de colegial, eu queria aprender coisas técnicas, tipo como funciona o motor, como eu desmonto um rádio e depois consigo montar sem ficar sobrando parafuso. E aí eu decidi fazer engenharia. E foi desse jeito que surgiu o seu interesse em ser cientista? Sim, também. Porque começa pela televisão. Quando eu era criança, eu fui de uma geração que foi educada em boa parte pela TV. E aí eu gostava de assistir programa da TV Cultura, por exemplo, de O Mundo de Bikman, que às vezes eu ainda assisto. E aquilo foi despertando o interesse por conhecimento científico, né? Por entender como as coisas funcionam. E aí depois na graduação fui fazer a minha iniciação com robótica. E aí foi surgindo um interesse sério mesmo em ser cientista, né? Em aplicar o método científico e o conhecimento organizado. E foi daí que isso tomou a forma que é até hoje. E fazer mestrado e doutorado auxiliaram no seu desenvolvimento profissional? Ah, com certeza. Um técnico, ele desenvolve bem, um graduado, por exemplo, vamos tomar um exemplo, uma apresentação formal em que a pessoa está lá com um cliente ou com um superior numa empresa, tem que fazer uma apresentação. Um graduado ele vai apresentar bem. Um mestre ele vai apresentar um pouco melhor, geralmente, né? E um doutor ele vai apresentar um pouco melhor, porque como essas coisas elas funcionam como matemática, né? Conforme a gente pratica a matemática, a gente aprende mais e tem mais domínio sobre aquilo. A gente tem uma desenvoltura melhor. A pós-graduação ela faz a mesma coisa. Você vai aprimorando porque você vai praticando mais certas coisas. Né? Então, por exemplo, produzir um texto técnico ou científico, apresentações, como até por fim, quando você termina o doutorado, você sabe como elaborar uma pesquisa completa. Por exemplo, eu tenho... preciso resolver um problema X, assim, sobre, sei lá, o vírus da Zika. Então, o que eu preciso para, a partir desse problema, tentar encontrar uma solução? E lembrando que em ciência, errar também é uma coisa boa. Você aprende um método de não fazer, né? E com isso, outras pessoas não vão cometer aquele erro, né? Porque existe uma ideia sobre ciência, ou mais em engenharia. Eu diria que, tem que dar certo. Não tem que dar certo, né? Se você fez o teu estudo baseado no método científico e chegou numa resposta negativa, você ensinou o próximo cientista ou a pessoa que vai estudar aquele assunto que aquele não é o caminho. Então ela vai buscar outros caminhos e não perder o tempo naquele. Isso é muito importante, ciência. O fracasso também é um acerto. E com que você estudou no doutorado e no mestrado? Eu trabalhei com relógios atômicos, então a minha carreira foi assim, eu comecei na robótica, lá na engenharia, e por uma obra do destino, assim, em 2010, eu acabei migrando para o Instituto de Física e fui trabalhar com os físicos, né, com o pessoal de física atômica experimental, porque na época eu também não sabia que havia uma necessidade tão grande de engenharia na física experimental e muita instrumentação, né, instrumentação eletrônica, que é basicamente ter voltímetros, multímetros, entre outros instrumentos customizados para você colher medidas do seu experimento. E eu fui parar no laboratório de tempo e frequência, que desenvolve relógios atômicos e medidas de tempo e frequência. E de lá nunca mais saí até que eu fui para o LATE. E o que você desenvolve no LATE atualmente? No LATE atualmente eu trabalho com equipamentos
que envolvem física e ótica e eletrônica e instrumentação, principalmente para fins de equipamentos médicos. Então, o primeiro foi o desenho mecânico de um microscópio cirúrgico odontológico, que já está no mercado para uma empresa, porque é um laboratório que faz interface público-privada. Então, esse primeiro projeto já está até sendo comercializado. E esse ano eu trabalhei no desenvolvimento de um visor de veias por infravermelho, que é uma tecnologia que não abre nenhum produto brasileiro e que também já está finalizando, indo para o mercado na fase de testes com Anvisa, esse tipo de coisa. Então, todos os produtos desenvolvidos chegam ao mercado? Não, nem todos. Isso depende muito da empresa que é parceira e de como é feito o desenvolvimento, né? Porque isso é intrínseco também com linhas de fomento público-privado. Às vezes o governo dá um investimento, aí estabelece um protótipo, chega na fase de colocar no mercado, a empresa dá uma quebrada, não consegue pôr, então às vezes vai parar na gaveta. Mas a grande maioria, eu diria 90%, eles vão parar no mercado. Às vezes com um pouco mais de tempo, com um pouco menos, mas num geral eles vão parar no mercado, sim. E você faz parte do CEPOF. CEPOF. Como que é participar desse grupo? Então, esse grupo eu entrei para o grupo em 2011, quando eu estava no mestrado, e esse grupo para mim sempre foi uma família, né? Assim, era a família que eu tinha, porque até dormir no laboratório a gente chega a dormir quando está colhendo dados do experimento. Então eu lembro que no inverno de 2011 ou 2012, que a gente estava colhendo o dado do chafariz atômico, eu tinha que dormir do lado do experimento, porque passava um caminhão na avenida, o laser ele pulava, ele saía da frequência e tinha que voltar tudo. Então tinha que dormir do lado cuidando ali, pra gente não perder a medida. Então sempre foi assim, foi aqui que eu fiz a maior parte dos meus amigos, de um tempo pra cá, que hoje a maioria nem tá em São Carlos, assim, vai espalhando conforme... Essa atividade ela é muito dinâmica, né? Então uma hora dá para viver de pesquisa, outra hora não dá, e o pessoal, como é tudo muito multidisciplinar, então as pessoas vão se rearranjando. Então, trabalhar nesse grupo, estar nesse grupo sempre foi muito positivo, assim, sempre eu consegui conviver com físicos, teórico, experimental, químico, dentista, então você vai aprendendo um monte de coisa, convivendo com um monte diferente. Isso é muito positivo para qualquer pessoa, né? Você já trabalhou como professor. Como foi essa experiência para você? Eu dei aula em universidade particular e como substituto em universidade pública. A experiência foi bastante positiva e bastante assustadora também, né? Porque dar aula é bem interessante, porque a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo, a gente vai verificando aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. O que não sabe tem que estudar. E aquilo que a gente sabe a gente aprende um pouco mais. A gente sempre aprende dando aula, então isso é muito positivo. E a gente vai verificando também as diferenças entre gerações ou o passar do tempo, como as pessoas vão mudando, como a dinâmica vai mudando, né? Quando eu estava na graduação, por exemplo, o YouTube estava no começo, não tinha tanta videoaula como tem hoje. Hoje qualquer coisa que você quer aprender, você digita, vai assistir N videoaulas daquilo. Então o problema agora é saber selecionar qual a fonte correta. Por isso que eu dou sempre a dica, busca um livro sério primeiro e depois a videoaula. E dar aula era muito assim, porque você tem uma turma que muitas vezes não é homogênea, tem dificuldades que traz desde a escola básica e muitas vezes chega no ensino superior você tem que ir sanando certas coisas. Você gostaria de voltar a ser professor? Eu gostaria. Eu acho que toda pessoa que faz mestrado, doutorado tem, ou pelo menos uma grande parte, ela tem a vontade de estar dentro de uma sala de aula, passando um pouco daquilo que ela conhece, que ela adquiriu de conhecimento para frente. Até a proposta, né, da ciência é passar esse conhecimento para frente e pagar, enfim, porque todo pesquisador no fim ele tem um débito com a sociedade, porque no caso da universidade pública, se foi bolsista, quem financiou a pesquisa ou financiou o pesquisador foi a sociedade,
no caso, ou federal ou estadual, isso tem que voltar de alguma forma. A melhor forma de voltar, que eu acredito, pelo menos imediatamente, é dando aula. Só que isso depende de muita conjuntura, né? As coisas vão mudando e tem muita gente hoje que não está dando aula. Tem muita gente que saiu, foi embora do país. Dá para contar vários amigos meus aqui que saíram do país. Então, eu gostaria de dar aula, sim. Eu acho que tem que ter escolas. Na verdade, hoje eu acho que eu preferiria dar aula em curso técnico. Qual o motivo? Eu acho que é mais eficaz lidar com uma faixa etária e com o público do curso técnico. Por exemplo, em ETECs, assim, né? Eu acho que é um pessoal que vem bastante interessado e com bastante vontade de fazer as coisas. Porque o curso noturno, geralmente, ele é voltado para... o público dele acaba sendo trabalhadores, em que a pessoa já trabalhou o dia inteiro e está tentando aquele curso para almejando um salário maior, uma colocação, uma recolocação no mercado. Então, não tem... não diria que não tem, mas o objetivo é outro do que ciência. É gostoso também, é bastante gratificante. Mas eu acho que, no momento, assim, eu tô com aquela gana de fazer coisa nova. Então, você precisa de sangue novo, assim. Eu acho que essa faixa etária que a pessoa está descobrindo as coisas é muito boa, né? E tem muitas ferramentas hoje em dia para fazer as coisas. Então, eu acho que renderia melhor. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.